Humildade perante as incertezas é uma das qualidades mais importantes de qualquer investidor. Essa semana, para ser mais exato, ontem, eu estava conversando com um seguidor que me questionou por que ter uma diversificação global, por que investir em outros países se os Estados Unidos entregaram uma performance tão boa na última década, que não faria sentido investir em outros países, regiões, moedas, estratégias, setores, sendo que existem setores muito melhores e empresas muito melhores na bolsa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a falha dessa análise e qual que é uma postura importantíssima de você, investidor, adotar para ter melhores resultados de longo prazo. Chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E esse daqui é o quinto e último vídeo da nossa Semana do Investidor Sem Fronteiras Foco em Você. Uma semana que eu decidi fazer para trazer conteúdos específicos para mostrar para vocês onde vocês devem focar e onde vocês não devem focar. Para mostrar para vocês onde a indústria financeira quer que você foque, onde ela quer que você perca o seu tempo para que você dê mais lucro para ela, enquanto deixa de focar naquelas coisas que realmente importam, que é o que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos e que eu vou mostrar para vocês hoje. Depois dessa série de conteúdos, vocês deixarão de se preocupar com coisas que não importam, pararão de perder tempo com aquilo que está fora do seu controle, não serão mais manipulados pela mídia, influenciadores, notícias e focarão naquilo que realmente faz a diferença. Como eu falei, foram 5 vídeos, sendo esse o quinto deles, onde os 4 primeiros eu falei sobre o foco correto, organização financeira, por quem investir o seu maior propósito. Quem é você? Uma informação essencial. A base da construção, percentuais para uma vida. E no vídeo de hoje iremos falar sobre dentro ou fora de controle, investimentos sem fronteiras. Inclusive, se você não viu esses 4 primeiros vídeos, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir antes desse vídeo aqui. E amanhã, segunda-feira, dia 5 de junho, teremos um encontro ao vivo aqui no YouTube às 20 horas de Brasília, onde eu trarei para vocês um resumo dessa semana, como utilizar essas informações, aonde investir e qual que é o poder dos investimentos que você faz hoje lá no futuro, como eles irão modificar a sua vida para sempre. E como vocês já sabem, eu gosto de ser muito transparente com vocês aqui, tudo isso está servindo como um aquecimento para a abertura da 9ª turma do curso Autonomia Financeira, um curso completo de investimentos globais que eu ensino vocês tudo o que precisam saber para investir com muita tranquilidade e segurança para o resto da sua vida, sem depender de mais ninguém, nem mesmo de mim. E muitos de vocês já sabem também sobre o nosso Enigma, inclusive já devo estar recebendo algumas respostas de vocês apressadas antes da nossa última dica do Enigma, e o vencedor desse Enigma, o primeiro a trazer a resposta correta, enviar essa resposta por e-mail suporte@cursoautonomiafinanceira.com, ganhará de presente amanhã, onde eu vou anunciar o vencedor do Enigma, uma vaga para a 9ª turma do Autonomia Financeira. E se tem alguns de vocês que ainda não entraram no nosso grupo exclusivo dessa semana no WhatsApp, clica no link aqui embaixo que teremos coisas novas por lá durante os próximos dias. E indo para o assunto do vídeo de hoje, dentro ou fora de controle, investimentos sem fronteiras. Onde deve estar o foco de você, investidor? E a resposta é numa diversificação global. Diversificação perante as incertezas do futuro. É a única forma que a gente tem de se proteger de todas elas. E a pergunta que fica é onde a indústria quer que você foque? E a indústria quer que você mude de estratégia frequentemente, que você busque sempre escolher a melhor região, o melhor país, a melhor moeda, o melhor setor, a melhor empresa, aquela que vai trazer os melhores resultados. Apesar de tudo isso ser praticamente impossível. Só que a indústria quer te convencer que é possível sim, que você vai conseguir, desde que você acompanhe as notícias, os relatórios e que você pague determinada taxa, seja ela uma assinatura de alguma casa de análises ou então uma taxa de administração de um grande fundo, porque eles serão capazes de te avisar quais serão as melhores posições. Não serão. E para te provar isso, primeiro eu venho trazer a importância da diversificação. Por que diversificar o seu patrimônio? E a diversificação é o único remédio, é o único antídoto que a gente tem contra as incertezas do futuro. Até onde eu sei, ninguém aqui tem bola de cristal, ninguém aqui sabe o que acontecerá no mundo dos investimentos e no mundo de qualquer área daqui 3, 5, 10, 20 anos. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E se alguém sabe, se alguns de vocês têm bola de cristal, ignora esse vídeo. Não precisa diversificar.
coloque todo o seu dinheiro naquilo que você sabe que irá melhor nos próximos anos. E tomem muito cuidado, porque realmente existem pessoas que acreditam nisso, que acreditam que serão capazes de adivinhar o qual será o melhor investimento. Ah não, porque as criptomoedas vão tomar conta do mundo. E se um governo colocar uma regra super estrita sobre elas e elas passarem a não valer mais nada? Ah não, porque setor de tecnologia será fundamental. Realmente, concordo que será, mas será que os preços desse setor já não estão mais altos, refletindo o quão fundamental ele será lá no futuro? Então, independente de quais sejam as narrativas para o futuro, tudo que a gente vê hoje já está precificado. Então, se você tem certeza que algo será melhor no futuro, provavelmente esse algo já está muito mais caro, e você investir apenas nisso prejudica os seus retornos de longo prazo. Um outro motivo do porquê diversificar é que você dilui o seu risco, você dilui a chance de estar escolhendo algo errado sem necessariamente diminuir o seu retorno esperado. Retorno esperado é mais ou menos o quanto você vai conseguir de retorno com seus investimentos de longo prazo, é uma média do que você vai conseguir. A partir do momento que você dilui os seus investimentos, que você diversifica em diversas classes de ativos, regiões, setores, você não diminui o seu retorno esperado, mas você diminui o risco. É o único almoço grátis que eles falam no mercado financeiro, onde você não precisa abrir mão da sua rentabilidade, você vai ter boas rentabilidades, reduzindo o seu risco através da diversificação. E aí muita gente vem falar, mas será que diversificar demais não é pulverizar a carteira? Não existe um risco de pulverização? Pulverizar a carteira não é algo negativo? E esse está entre os grandes mitos que eu vejo rolando por aí, principalmente nas redes sociais. É engraçado que quando eu trabalhava no banco, na Merrill Lynch, gerindo bilhões de reais de investimentos globais, ninguém falava sobre pulverização. Pulverização não era um problema. Se você olha os melhores investidores do mundo, Peter Lynch, Warren Buffett, eles têm dezenas, centenas, alguns até milhares de posições em sua carteira. O Peter Lynch foi gestor de um dos melhores fundos da história, o Magellan, da Fidelity, e somente dentro desse fundo tinha mais de 1.400 posições individuais. E aí você vem me falar que pulverização é algo ruim? Não é, desde que você faça a coisa certa. A diversificação máxima, esse investimento global que eu tanto defendo para vocês, elimina o que a gente chama de risco específico. Risco específico é o risco de uma única posição, de um único setor, de um único país. Então, digamos que encontrem um veneno na Coca-Cola, sei lá, uma coisa bem fora do comum. As ações da Coca-Cola irão sofrer muito. Porém, as ações da Apple, do JP Morgan, da Nestlé até mesmo, que é do mesmo setor alimentício, mas totalmente descorrelacionada, não sentirão esse impacto. Então, todas as vezes que você concentra a sua carteira em uma única empresa, em uma única posição, você está exposto a esse risco específico, que é totalmente inesperado e fora do nosso controle. Riscos de veneno na sua fórmula da Coca-Cola, ou de algum tipo de corrupção de algum alto executivo da empresa, ou alguma multa que a empresa toma por alguma atitude específica. Sei lá, essa lista pode ir além da nossa imaginação. E toda vez que você dilui os seus investimentos e aplica uma diversificação global, você praticamente elimina esse risco específico de cada uma das empresas. Então não, a pulverização e a diversificação nunca serão um problema, desde que você faça de maneira correta. E a gente volta para aquela dúvida do seguidor que eu comentei no começo do vídeo sobre concentrar em apenas um país, região ou setor, investir apenas em empresas de dividendos americanas, investir apenas em setor elétrico no Brasil, investir apenas seja lá qual for o setor e país que você escolha. E esse é um grande problema porque ninguém sabe qual será a melhor região, melhor país, melhor setor daqui para frente. E olhar para o passado é um grande erro. Eu já vou mostrar para vocês como o passado pode nos enganar e como o futuro pode ser incerto. Mas antes, eu quero comentar com vocês sobre alguns casos onde a concentração em apenas um país foi desastrosa. Começando pela Rússia, lá pelos anos de 1910, 1915, 1916, a bolsa da Rússia crescia 2 vezes mais do que a bolsa americana. Os investidores russos estavam nadando no dinheiro. Os retornos deles estavam sendo excepcionais. E aí o investidor olha para isso e fala, nossa, retornos 2 vezes maiores, deve ser muito melhor investir aqui, e coloca todo o dinheiro na bolsa russa. Um ano depois, ele perde tudo. 1917 foi o último ano onde qualquer investimento na Rússia tinha algum valor naquela época. O mesmo aconteceu com a Bolsa da China em 1949 e com diversas outras bolsas, principalmente de países emergentes, com muito risco político, muita instabilidade econômica e muitas incertezas que fizeram investidores que estavam concentrados naqueles países perderem muito dinheiro, se não todo o dinheiro. Então, concentrar em apenas um único país, seja lá qual for, já é um risco imenso. Concentrar ainda em um país emergente é um risco que não vale a pena correr definitivamente. Mas e se falamos dos Estados Unidos, maior economia do mundo, melhores empresas
empresas do mundo, talvez um dos melhores países para deixar o seu dinheiro, e eu concordo 100% com essas afirmações. Será que não vale a pena investir apenas nele? Ainda mais se olhamos para os retornos dos últimos 10 anos, 15 anos, ele deu um baile no resto do mundo. Por que não deixar nosso investimento apenas nos Estados Unidos? E antes de mostrar um gráfico interessantíssimo para vocês, eu quero deixar uma coisa bem clara. Uma coisa é investir através dos Estados Unidos em uma estratégia global. Você vai ter uma conta em uma corretora americana e a partir dela você investe no mundo inteiro, você faz uma diversificação global, que é o que eu faço, recomendo e ensino os meus alunos. Investir através dos Estados Unidos não significa investir apenas nos Estados Unidos. Com uma corretora americana, você tem acesso ao resto do mundo, você consegue essa tal diversificação global. Então não confundam investir através dos Estados Unidos apenas do que investir somente nos Estados Unidos. São duas coisas diferentes e importantíssimas de entender. Mas beleza, vamos ver agora um gráfico que mostra o porquê não investir apenas nos Estados Unidos. Muita gente fala que nos últimos 10, 15 anos os Estados Unidos foram muito melhor do que o resto do mundo. E vocês podem ver nesse gráfico que o editor colocou aqui na tela agora, onde na parte azul é quando os Estados Unidos vão melhor. E na parte laranja é quando países fora dos Estados Unidos têm uma performance melhor com seus investimentos. Vocês podem ver que é algo totalmente cíclico. Em alguns anos, os países fora dos Estados Unidos vão bem, em outros anos, os Estados Unidos vão bem. E aí alguém poderia estar lá nos anos 2000, 2001, falando: nas últimas décadas os Estados Unidos foi muito melhor, valeria muito mais a pena investir apenas nele. E aí perdeu uma década sensacional para os países fora dos Estados Unidos, que foi entre 2000 e 2010, e retornos péssimos que não saíram do lugar na Bolsa Americana. Aí depois desses 10 anos, vendo que os emergentes e os desenvolvidos fora dos Estados Unidos foram muito melhor, resolveram concentrar os investimentos lá fora e deixaram de participar dessa grande alta que o mercado americano teve desde 2010. E pode ser que estejamos agora num outro ponto de inflexão, pode ser que nos próximos 10 anos os desenvolvidos e emergentes vão muito melhor do que os Estados Unidos, pode ser que não, pode ser que os Estados Unidos continuem sendo o melhor país para se investir. A grande chave é que ninguém sabe. E a única forma eficiente de você se proteger dessa incerteza é você investir em todas as regiões. Você tem uma diversificação global que eu já vou explicar qual que é a melhor forma de fazer. Então entendam que regiões vão bem em diferentes períodos, que alguns países vão performar melhor, com certeza, do que outros, mas que ninguém sabe quais serão, e que concentrar em alguns deles buscando essa performance a mais é um risco que não vale a pena correr. Já sobre como realizar uma boa diversificação global, eu gosto de partir sempre do princípio neutro. O que é o princípio neutro? É você alocar a sua carteira dando pesos diferentes a determinadas regiões de acordo com o seu tamanho. Então, se uma região, um país é muito grande, muito significativo no mundo, você dará um peso maior para ele. Se uma região ou país é insignificante, muito pequeno, praticamente não faz diferença, você não precisa nem sequer investir nele ou dará um peso muito pequeno para ele. Então, você parte de um princípio neutro, de acordo com o tamanho desses países, e você consegue uma diversificação global saudável de acordo com a qualidade desses países. Atualmente, os Estados Unidos representam por volta de 60% do mundo. Então, eu acredito e eu aplico isso com o meu dinheiro e ensino os meus alunos da autonomia que deve-se partir de um princípio neutro, onde boa parte da carteira, pelo menos 50% ou 60%, estão alocados nos Estados Unidos. Os outros 40% estão divididos em países desenvolvidos e países emergentes, de acordo com o tamanho de cada um deles. E aí você se pergunta, onde eu vejo esse tamanho? Qual é a melhor forma de acompanhar esses percentuais? E você pode, por exemplo, utilizar o ETF VT. ETF VT é uma posição que somente ela já investe no mundo inteiro de forma neutra. Dentro desse ETF, dentro dessa posição, está exatamente esse percentual neutro. Essa distribuição que eu falo aqui para vocês, com maior parte nos Estados Unidos, depois desenvolvidos e depois mercados emergentes. E aí, partindo dessa posição neutra, partindo desses percentuais, você pode fazer qualquer ajuste de acordo com convicções pessoais, com alguma estratégia que você possa ter, com algo que se alinhe com a sua situação individual, que é o que eu tanto defendo. Não existe a melhor carteira para todos, mas existe um ótimo ponto de partida para que você crie a melhor carteira para você. E essa melhor carteira é a que vai te dar a melhor chance de conseguir atingir os seus objetivos de longo prazo. E é justamente por isso que você não tem que ligar para opiniões externas, para sugestões externas de pessoas que nem te conhecem direito, que nem sabem quais são os seus objetivos, seu perfil, sua estratégia de investimentos. Você precisa de uma estratégia única para você. E aí alguns podem ir além e buscar evitar empresas ruins, por exemplo, buscar evitar empresas muito caras ou empresas que não dão lucro. E aí o foco de vocês não deve estar em buscar setores e empresas específicas, e sim focar em fatores. Fatores são características de empresas que fazem justamente isso, que eliminam empresas que não lucram, que eliminam
empresas que estão muito caras, que eliminam empresas em setores ruins. Só que é uma eliminação feita por fatores objetivos, por dados empíricos, não por achismos e por tentar prever o futuro, que é o que não funciona. E no módulo 8 da autonomia, eu explico para vocês no detalhe o que são os fatores e como utilizar eles numa estratégia de qualidade investindo globalmente. E encerrando esse conteúdo desses últimos 5 vídeos do Foco em Você, eu quero trazer para vocês coisas que estão dentro e fora do controle de cada um de vocês. Como, por exemplo, o que acontece no futuro está fora do seu controle. Como você se prepara para ele está sob o seu controle. O que o presidente de determinado país fala e faz está fora do seu controle. A exposição que você tem investindo nesse país está dentro do seu controle. A desvalorização de uma moeda fraca, emergente e instável está fora do seu controle. Quanto dessa moeda você tem dentro da sua carteira e quanto você tem em moedas fortes, estáveis e previsíveis está dentro do seu controle. Quanto o mercado vai cair na próxima crise está fora do seu controle. A sua exposição, a sua alocação, que é o que a gente falou no último vídeo, e qual que é o risco que você está exposto a ele, está dentro do seu controle. Qual será a melhor ação, setor ou país da próxima década está fora do seu controle. Agora, como você diversifica através deles, está dentro do seu controle. Focar no que você controla facilita a sua vida, melhora os seus resultados nos seus investimentos e ainda por cima te deixa mais feliz. Algumas semanas eu fiz uma palestra sobre felicidade no evento do Portal Despertando, que é a escola de autoconhecimento da minha esposa, e eu falei sobre formas de ter uma vida mais preenchida e uma vida mais feliz. E existem 4 principais fatores que determinam a sua felicidade. O primeiro deles é ter tempo para fazer o que você gosta, para ter tempo livre para aquilo que mais importa. Dentro disso está viver a vida no presente e não no passado ou no futuro. O segundo fator é ter autoconhecimento, saber o que você quer, o que você gosta, saber quem você realmente é. O terceiro fator é a convivência. Somos seres sociais, precisamos de interação entre pessoas, precisamos de amigos e familiares próximos. E o quarto fator, que é o que eu trago agora de volta para o assunto do vídeo, é focar naquilo que você controla e naquilo que você pode mudar. Muita gente perde muito tempo focando em coisas que estão fora do controle, e isso só gera frustração, isso só gera angústia, isso só gera tristeza, porque você realmente se preocupa com isso, mas não tem nada que você possa fazer em relação a isso. E aqui eu trago uma frase da minha querida esposa, que está no seu livro, Despertando Quem Você É, que diz que o que não pode ser solucionado, solucionado está. Essa frase é sensacional, não só para os investimentos, mas para a nossa vida inteira. Então parem de focar naquilo que está fora do controle de vocês. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer um convite oficial para a nossa live de amanhã, às 20 horas de Brasília. Nessa live eu vou fazer um resumo de todo o conteúdo desses últimos 5 vídeos com os pontos mais importantes que vocês não devem esquecer. Eu vou trazer para vocês como aplicar tudo isso na prática, como escolher bons investimentos para você ter bons resultados no futuro. E o mais importante, a parte principal da live, vai ser sobre qual é a diferença que os investimentos que você faz hoje trarão na sua vida lá na frente. É muito difícil a gente imaginar daqui 10, 20, 30 anos o que esses investimentos que a gente está fazendo hoje podem fazer por nós, como que eles funcionarão, como que eu aproveitarei esses investimentos, como que eles me beneficiarão. Será que realmente vale a pena os sacrifícios de hoje para alcançar o que eu estou buscando daqui tanto tempo? Eu vou mostrar para vocês que vale e muito e como fazer isso na prática. Então eu espero que vocês tenham gostado muito desses últimos 5 vídeos, desses ensinamentos que eu trouxe aqui para vocês, e eu vejo vocês amanhã às 20 horas de Brasília para nossa live.